Olá, eu me chamo Aline Lima e eu vou apresentar minha proposta de melhoria para o algoritmo para elaboração de cardápios nutricionais de alimentação escolar. O problema consiste porque muitas escolas elas necessitam elaborar as refeições a fim de suprir as necessidades nutricionais dos alunos, né? E geralmente o nutricionista, né, quem elabora esses cardápios, gasta muito tempo, visto que é necessário você considerar a qualidade, diversidade, preço e as necessidades nutricionais. No trabalho original de Moreira, eles fizeram uma aplicação utilizando o algoritmo genético para minimizar o custo desses cardápios, né, o custo financeiro desses cardápios, e também que diminuísse o erro nutricional dos mesmos, né? Ou seja, que ele se aproximasse cada vez mais da referência estabelecida pelo governo em relação à quantidade de nutrientes necessários para as crianças. Eles utilizaram o algoritmo genético, que, no geral, é um algoritmo satisfatório, porque ele é de fácil implementação e de fácil entendimento, porém ele possui algumas desvantagens, como, por exemplo, a inserção de diversos parâmetros para alcançar bons resultados de fitness, e geralmente o tempo de execução é um pouco maior se você for comparar com outras meta-heurísticas. Então, nessa apresentação, nesse trabalho, eu tenho como objetivo propor uma melhoria para esse problema, utilizando o algoritmo de evolução diferencial, que é uma meta-heurística considerada por muitos autores como uma versão melhorada do algoritmo genético. Então, assim, eu vou apresentar aqui a modelagem do problema. Ele não foi alterado, eu só mudei mesmo a questão do algoritmo utilizado, mas a modelagem permaneceu a mesma, tá? Na base de dados, foram cadastrados os alimentos, e esses alimentos possuem como características o nome, a descrição dos nutrientes compostos, né, o custo e o grupo pertencente, se é uma fruta, se é uma hortaliça, se é um laticínio, enfim. Outro item que nós temos também é a questão dos pratos, né, que são porções, são preparações individuais compostas por alimentos. E aí eles são caracterizados por nome, tipo de prato, consistência e a lista de alimentos pertencentes. A gente também tem a questão das refeições, que são um conjunto de pratos. Nesse trabalho são considerados 4 refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E aí, para definir a quantidade necessária de nutrientes que os alunos devem ingerir diariamente, a tabela do Programa Nacional de Alimentação Escolar ela é consultada. Então, aqui a gente consegue visualizar a quantidade de nutrientes que devem ser ingeridos no dia. Então, a quantidade de fibras, cálcio, ferro, magnésio, zinco, por aí vai. E aí, para representar esse problema, a gente utiliza um cardápio, que é a solução do nosso problema em si. Dentro de um cardápio, a gente consegue estipular a quantidade de dias que a gente quer gerar. Então, por exemplo, aqui nesse modelo, nós temos um cardápio e aí ele foi elaborado para 2 dias. Em cada dia, nós vamos ter um conjunto de refeições, que no caso é o café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E aí, para cada refeição, você tem uma lista que define os tipos de pratos que pertencem àquela determinada refeição. Então, por exemplo, no lanche da tarde, ela é composta por uma fruta, uma bebida ou um pão ou cereal. E para cada tipo de prato, é definido um determinado valor. Esse valor equivale a um determinado alimento, a algum determinado prato. Então, por exemplo, aqui em lanche, nós temos a fruta, e aí vamos ter uma lista de frutas de 0 até N, e aí um determinado índice da lista vai ser associado a esse item. No caso aqui, foi o número 3, por exemplo. E aí o número 3 pode ser correspondente a uma banana, um mamão, enfim, a uma determinada fruta. E aí, nesse problema, nós temos 2 objetivos específicos. O primeiro é se aproximar, né, que o cardápio ele se aproxime dos valores nutricionais necessários estabelecidos pelo PENAI. Então, nosso algoritmo ele realiza a diferença absoluta das somas dos nutrientes e a soma da referência estabelecida, né? Então, aqui a gente faz a soma de todos os nutrientes do prato e aqui a gente tem a referência da tabela do PENAI. Então, a gente faz a diferença e quanto menor isso, mais próximo esses valores estarão entre si. E a segunda função é a função de custo, que a gente também tenta minimizar, dado que cada prato e alimento tem um custo associado. Essas 2 funções, elas estão sujeitas a algumas restrições, tá? No caso, a primeira, ela está associada a 3 restrições e a segunda função está
sujeito a apenas uma. E aí eu vou apresentar agora aqui quais são as restrições que temos. No geral, para a gente ter uma alimentação equilibrada, é necessário que algumas coisas sejam levadas em consideração. Por exemplo, ter diversas cores no prato, ou para melhorar a qualidade, ter consistências diferentes também, texturas diferentes, tá? E também ter uma maior variedade de pratos. Então, assim, essas 3 primeiras restrições, né, que é em relação à cor, consistência e variedade, são relacionadas à primeira função. Então, aqui, o algoritmo, ele penaliza, né, aquelas soluções que apresentem uma cor, né, que é repetida mais de 2 vezes no mesmo prato, se o prato tem mais do que uma consistência que é considerada líquida ou pastosa, e se os pratos eles estão sendo variados ao longo do dia ou entre o mesmo dia, né? Então, por exemplo, ele tem que verificar se o café da manhã e o lanche da tarde no mesmo dia não estão iguais. Se tiver, essa solução será penalizada, né? Esse indivíduo será penalizado. E também tem a questão do custo, né? O prato, ele não deve passar do custo previamente definido, né? Dado que o governo, ele destina uma verba para as escolas de acordo com o número de alunos, enfim, tudo mais. No geral, essas restrições são classificadas como desejáveis e, ainda que uma delas seja violada, a solução não deixa de ser factível. Então, como é que essas restrições são feitas? Aqui na função, a gente tenta minimizar, né, cada uma dessas funções, e aí, caso alguma determinada solução seja penalizada, o valor da restrição é somado aqui, então ele vai ficar com peso maior. Então, piora a situação para a gente, né? Piora a solução para a gente, né? Já que a gente quer minimizar. E aí, para a gente chegar numa solução no determinado valor de fitness, é feita uma soma ponderada entre essas duas funções, né? O trabalho original, ele utiliza o algoritmo genético, né? Que, no geral, ele apresenta uma fácil implementação, é de fácil implementação, porém, ele tem algumas desvantagens. Por exemplo, é necessário você determinar a taxa de cruzamento, né, e a taxa de mutação da população. Só que, assim, é muito difícil você colocar um determinado valor mais próximo da realidade. É muito difícil você tentar calibrar, né? Você tem que fazer erros e acertos e fazer vários cálculos para você tentar chegar numa taxa razoável. Então, por exemplo, se a gente tiver uma taxa de cruzamento que é muito alta, novas soluções serão introduzidas na população. Só que a gente pode perder soluções com boa aptidão. Entretanto, se a gente tiver uma taxa de cruzamento que é muito baixa, o tempo de execução do algoritmo pode se tornar muito devagar. Esse problema acontece também com a questão da taxa de mutação. Quanto mais alta for essa probabilidade, mais chances da busca se tornar essencialmente aleatória. E quanto mais baixa, aumenta as chances da busca ficar estagnada em um valor local. Então, com isso, eu proponho como uma melhoria, né, utilizar o algoritmo de evolução diferencial em vez do algoritmo genético, que também é um algoritmo evolutivo baseado em mecanismos de seleção natural na genética das populações. E muitos autores afirmam que esse algoritmo é uma versão melhorada do algoritmo genético e que resolve os problemas de forma mais rápida. No seu pseudocódigo do ED, né, a gente inicializa a população de forma aleatória e ela é avaliada. E aqui a gente tem a função de mutação, de cruzamento, a gente também tem essa função de selecionar target trial, e também temos a questão de fazer novamente a avaliação e gerar o novo loop, né? Então, assim, a população ela é iniciada de forma aleatória, né, para cada refeição, e aí, para cada item da lista, é gerado um valor randômico de acordo com o tamanho da lista. E aí, no processo de mutação, ele gera novos indivíduos a partir da adição da diferença ponderada entre dois indivíduos da população. E a solução mutada, ela é combinada a um terceiro indivíduo realizando a etapa de cruzamento. Então, assim, explicando, né? Para fazer a etapa de mutação, selecionados 3 indivíduos distintos entre si, tá? Então, aqui a gente vai fazer a diferença entre esses 2 indivíduos e depois esse valor vai ser multiplicado a uma determinada constante. E aí, esse resultado será somado com um outro indivíduo da população. E aí, a gente tem a solução Danner, que é a nossa mutação. Nós também selecionamos uma solução target. Essa solução target é a solução da nossa população atual. E aí, para cada target, né, para cada indivíduo da solução atual,
nós geramos um donor específico para ele. E aí essas três soluções, elas têm que ser diferentes também do target. E aí, a partir daí, a gente inicia o processo de cruzamento, né? Que nós temos uma variável, e aí a gente vai fazer uma variação de qual item das soluções será utilizado no novo indivíduo, que a gente chama de trial. Então, aqui a gente tem aqui um exemplo do cruzamento, né? Que é a solução target, né? Que é a solução original. E aqui nós temos a solução Dana, que é a solução feita após a mutação. E aí nós temos depois são valores randômicos, né? Que aí vão selecionar algum determinado item de uma das listas até gerar a solução trial. Então, como eu tinha falado, né, cada indivíduo presente na população atual deve ser usado como target. Então, significa que toda a população vai ser utilizada no cruzamento e na seleção. E a seleção ela é feita comparando os valores da função de avaliação das soluções target trial. Ou seja, ele vai verificar o fitness da solução da população original com a solução trial que foi a modificada, né? E aquela que apresentar melhor valor será selecionada para a próxima geração. E aí, uma das vantagens desse algoritmo é a necessidade de poucos parâmetros de controle, né? Que tem os seus valores ajustados de maneira simples. E esse algoritmo, né, de evolução diferencial, ele é eficaz mesmo trabalhando com uma população pequena, funções descontínuas, multimodais e não lineares, em vez de sendo muito utilizada devido à sua simplicidade e rápida convergência e precisão. Como considerações finais, o que nós fizemos? Nós temos o problema, né, da questão da elaboração dos cardápios, que temos que elaborá-los de forma automática, rápida e diversificada, com baixo custo, e que satisfaça as exigências estabelecidas pelo governo, né? Nós temos também a questão do problema que é biobjetivo, né? Porque nós temos que chegar o mais próximo da referência estipulada, da referência nutricional estipulada e diminuir o custo. A gente utilizou o algoritmo de evolução diferencial porque ele utiliza menos parâmetros, então a gente não teria tantos problemas para chegar a uma solução ideal. E aí, de acordo com a bibliografia consultada, esse tipo de algoritmo ele se apresenta como uma metodística de fácil implementação e que necessita de poucos parâmetros de controle. Essas foram as referências que eu utilizei e muito obrigada pela atenção.